Existe uma presença misteriosa caminhando por todo o Antigo Testamento. Ela aparece na criação do mundo, no deserto, nos campos de batalha, dentro das cavernas dos profetas, nos momentos mais impossíveis da história. Uma presença que fortalecia homens, revelava segredos e transformava pessoas comuns em instrumentos de Deus. Essa presença era o Espírito Santo. E talvez você nunca tenha percebido o quanto ele já estava agindo desde o princípio. Antes do Pentecostes. Antes do fogo cair. Antes do cenáculo estremecer. O Espírito Santo já se movia pela terra. Desde as primeiras páginas da Bíblia, ele estava lá. Enquanto tudo ainda era vazio e sem forma, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. O céu ainda não tinha sido separado da terra, o homem ainda não respirava, mas o Espírito já preparava a criação. Foi ele quem soprou vida em Adão. Foi ele quem fortaleceu homens e mulheres escolhidos por Deus. Foi ele quem inspirou profetas, reis, juízes e servos. Muitos pensam que o Espírito Santo começou a agir apenas no Novo Testamento, mas a verdade é que ele sempre esteve presente. No Antigo Testamento, o Espírito vinha sobre pessoas específicas. Não era um derramamento geral como aconteceu depois em Atos. Ele vinha para fortalecer, capacitar, guiar e revelar a vontade de Deus. Quando Moisés liderava o povo no deserto, era o Espírito Santo quem lhe dava direção. Quando os profetas anunciavam mensagens vindas do céu, era o Espírito de Deus falando através deles. Quando Davi adorava com profundidade, era o Espírito Santo inspirando seus cânticos. Foi o Espírito que deu coragem a Gideão. Foi o Espírito que revestiu Sansão de força. Foi o Espírito que encheu Bezalel de sabedoria para construir o tabernáculo. Foi o Espírito que capacitou José diante de Faraó. O Espírito Santo sempre foi a força invisível por trás daqueles que obedeciam a Deus. Mas havia algo ainda maior preparado. Os profetas começaram a anunciar uma promessa. Um dia o Espírito não viria apenas sobre alguns. Ele seria derramado sobre toda a carne. Joel profetizou dizendo: derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos. Os jovens terão visões. Isso era mais do que uma profecia. Era uma promessa divina para toda geração. Isaías também falou sobre o Messias, aquele que pisaria na terra cheio do Espírito Santo. E quando Jesus veio, o mundo viu o cumprimento dessa promessa. Tudo aquilo que acontecia no Antigo Testamento era apenas uma preparação para o grande derramamento que viria depois. No passado, o Espírito vinha sobre pessoas. Hoje ele deseja habitar dentro delas. O mesmo Espírito que abriu o mar, fortaleceu profetas, levantou reis e trouxe vida ao pó da terra continua agindo ainda hoje. Ele ainda consola. Ele ainda transforma. Ele ainda fala. Ele ainda fortalece os cansados. Ele ainda derrama poder sobre aqueles que buscam a presença de Deus. O Espírito Santo não é apenas uma força, ele é a presença viva de Deus entre nós. E talvez o que falta em muitas vidas hoje não é mais conhecimento, mais recursos ou mais oportunidades. Talvez o que falta é voltar a ouvir a voz do Espírito Santo. Porque onde o Espírito de Deus está, há vida, há direção, há transformação, há poder, há renovo. E o mesmo Deus que derramou seu Espírito no passado continua procurando corações disponíveis no presente. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e de deixar nos comentários. Presença viva se você chegou até aqui, e Deus irá te abençoar grandemente.